Gente, bem-vindo a mais uma aula. O tema de nossa aula de hoje é desigualdade social. Aqui quem fala é o professor Fernando, canal Viver para Educar. Lembrando que no final do vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo para poder contribuir esse conhecimento para outras pessoas e se inscreve no canal para poder ajudar o professor. Vou fazer uma introdução bastante rápida para a gente poder ter uma base sobre a questão da desigualdade social. Desigualdade social ela é um assunto que é recorrente no dia a dia da população mundial. As diferenças entre as classes sociais existem há anos e historicamente estão relacionadas ao processo de colonização europeia, especialmente ao avanço do capitalismo. O sistema social e econômico surgiu lá por volta do século XI e XV. Gente, são inúmeras as causas e consequências da desigualdade social, bem como existem muitos argumentos e opiniões sobre o assunto. Entenda nesse vídeo a origem desse problema, quais os tipos mais comuns e conheça a ideologia de Karl Marx, primeiro intelectual que esboçou uma opinião sobre a desigualdade entre as classes. Espero que gostem desse vídeo, visualize o nosso cotidiano, nossa atualidade, porque cada tempo que vai passando a desigualdade ela vai aumentando. Podemos ver isso no nosso dia a dia. Galera, vamos falar um pouco das causas e consequências. De uma forma bem simples, para falar da desigualdade social, ela é um fenômeno ocasionado pela diferença econômica entre determinados grupos. Podemos dizer ainda que é qualquer forma de concentração de poder de uma classe social sobre outra que é menos desfavorecida. Para muitos estudiosos, a origem da desigualdade social ela tem relação com alguns acontecimentos históricos, a exemplo da colonização dos países europeus em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Sendo que o Brasil é um território que sofreu com a retirada de recursos naturais e diversas explorações da mão de obra escrava. Tais circunstâncias provocaram a formação de sistemas desiguais que podemos enxergar ainda nos dias de hoje. Outro fator que podemos citar que desencadeou o fenômeno de desigualdade social foi o surgimento do capitalismo, não sendo esse específico o criador da desigualdade social. Esse sistema, o capitalismo, ele é um sistema totalmente voltado à geração de lucros. O sistema faz claramente uma distinção de classes, a burguesa e os proletariados. Além desses pontos que eu acabei de falar, podemos enxergar nos dias atuais outras questões que impulsionam essa disparidade na sociedade. Vale pontuar que a má administração de recursos públicos, também a falta de políticas públicas em áreas sociais, culturais, educacionais, saúde e falha na distribuição de renda. Esse pode ser dito que são alguns exemplos que podem gerar essa questão da desigualdade social. Todos esses tópicos que eu acabei de falar colaboram para o maior distanciamento entre grupos em uma sociedade, gerando algumas consequências. Falar que algumas dessas consequências inclui aí o aumento do índice de violência e criminalidade, a questão do desemprego, que é crescente, fome, desnutrição, mortalidade infantil, favelização, pobreza, aumento da pobreza, falta de saneamento básico, e ainda tem muito mais que a gente poderia aqui passar muito tempo discutindo e falando de algumas dessas consequências. Vamos lá, gente, vamos abordar agora os tipos de desigualdade social. Na sociedade é possível perceber que existe desigualdade em diferentes esferas. Podemos citar na educação, saúde, cultura, moradia, emprego, dentre outras. Entre os tipos de desigualdade social, podemos citar, vou falar aqui algumas e conceituá-las. Desigualdade de gênero. Não é novidade que as mulheres geralmente ganham salários menores do que os dos homens.
principalmente aqui no nosso país, no Brasil. E muito mais que isso, dados revelam ainda que há diferença nas oportunidades de ocupação de cargos superiores e de confiança. Ainda contemplando essa questão, esse exemplo de desigualdade, podemos falar também dos homossexuais, que encontram dificuldades para poder assumir posições importantes nesse mercado profissional aqui do país, por conta dessa questão de sua orientação sexual. Falar também um pouco da desigualdade racial, que é gravíssima aqui no Brasil, principalmente. O preconceito racial, ele é bastante antigo e também é muito debatido na sociedade. Mas, mesmo diante de alguns avanços na criação de ações no controle ao racismo, as oportunidades ainda não são iguais. A desigualdade econômica também, existe um privilégio de manter uma boa qualidade de vida, ainda que para algumas camadas sociais somente. E isso é um reflexo da má distribuição de renda existente em todo o mundo. O baixo poder de consumo é um dos fatores responsáveis pelo crescimento de crimes, desnutrição, pobreza e marginalização do indivíduo. A desigualdade bastante conhecida é a desigualdade regional. Por conta de influências históricas, algumas regiões elas têm mais privilégios do que outras e, como consequência, surgem condições diferenciadas entre elas. No Brasil, é possível notar uma assimetria entre o modo de vida das pessoas que habitam na região sul e sudeste e a população da região nordeste, que existe bastante preconceito para o pessoal dessa região, inclusive não só o nordeste como o norte também. Vamos falar agora um pouco da desigualdade social na visão do sociólogo alemão Karl Marx. Karl Marx ele defendia a ideia dessa desigualdade social, ela estava atrelada ao modo de produção capitalista. Sempre ele teve esse ponto de vista. A concentração de riqueza na mão da minoria, na sua visão, não era justo, e por isso ele argumentava que o proletariado deveria se rebelar contra o sistema e provocar mudanças socioeconômicas. As ideias que Marx pregava, elas geravam críticas entre a burguesia, claro, né? Mas ao mesmo tempo proporcionou uma nova visão para a comunidade social e científica. Junto com o seu amigo, o Engels, ele conseguiu publicar uma obra que é bastante importante, que é o Manifesto do Partido Comunista. Foi um pontapé para a teoria denominada marxista. A doutrina socialista científica, ela tinha a proposta de despertar o reconhecimento da existência de exploração da classe operária pela burguesia. Além disso, tinha como objetivo principal acabar com o capitalismo e implantar o comunismo. Para a gente finalizar, falando sobre o pensamento criado por Marx e Engels, esse pensamento dos dois entrou para a história como um movimento político socialista. Esse movimento ele serviu de referência ideológica entre vários movimentos e principalmente entre países como a antiga União Soviética, Cuba, China e nações do leste europeu. Eu gosto muito também de falar sobre Rousseau. Rousseau ele fala sobre a desigualdade. Ele acreditava que existem dois tipos de desigualdade. A primeira desigualdade é a física ou natural, sendo que ela é estabelecida pela força física, pela idade, saúde e até mesmo pelo espírito. E a segunda desigualdade era a moral e política, que defendia de uma espécie de convenção que era autorizada e consentida. É isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Vai lá, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo, é muito interessante a gente compartilhar conhecimento. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.